Boa noite, turma da fase 8. Aqui quem fala é o professor Edwin e eu vou agora lecionar conteúdos da apostila, ok? Vamos lá. Começa na página 7, Matemática fase 8, conjunto dos números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R, que inclui os números naturais representados pela letra N. Que números são esses? São os números que utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para saber o número seguinte, que é o sucessor, nós sempre adicionamos 1. Como nós sempre adicionamos 1, dizemos que é infinito, porque você vai sempre ter um número depois. Já o antecessor, você tira 1. Todos os números têm um antecessor no conjunto dos naturais, exceto o número 0. Por esse problema, criaram os números inteiros, que são os números naturais, 0, 1, 2, 3 e sucessores, e os números antecessores ao zero, que são os números sucessores com o sinal invertido. Então, se ele é maior, positivo, quando o negativo ele é menor. Vamos lá. Vai ser do zero para a esquerda. 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo e assim sucessivamente. Ele passa a ser infinito, tanto aumentando quanto diminuindo. Esses números, eles são inteiros. Os números que têm alguma parte que não é inteira, são as partes decimais, nós representamos como números racionais, representados pela letra Q. Esse conjunto não dá para enumerar, então colocamos alguns exemplos. Por exemplo, 1 meio, 3 quartos, 5 quartos negativo e infinitos outros. Se você pega um número inteiro e divide por outro, o resultado vai ser um número racional. Aí eles nem estão em ordem, porque tem um número negativo depois do positivo. O número negativo sempre é antes do número positivo, ok? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita, que é um número que não tem parte decimal, não tem algarismos após a vírgula, ou decimal infinita e periódica. Vai ter a parte decimal vai ser infinita, mas vai repetir sempre os mesmos algarismos. Como assim? Se você tiver 1,22222, está repetindo sempre o número 2 infinitamente. Sempre do 2, à direita vai ter o 2. À direita do 2, 2. Dizemos que o período é o 2. Se tivermos 5,2424242424 negativo, quem está repetindo infinitamente? O 2 e o 4. Sempre à direita do 2 é o 4. E sempre à direita do 4 é o 2. Por isso que o período é 2, 4. Podem ter no período quantos números forem, mas não costumamos colocar muitos não. Uma forma de saber número irracional é raiz quadrada não exata. Aquele número que não dá para descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta, ele é irracional. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7. E existem outras situações que apareceram já números que são irracionais. Um muito conhecido é o 3,141592 infinito. Após o 92, existem outros algarismos e não repete nunca. Estão até hoje tentando descobrir quando que ele vai acabar. Estão usando computadores super rápidos, super potentes e ainda chegaram... E chegaram a números infinitos de casas decimais e não descobriram nenhum padrão, não descobriram nenhum período. Então é um número irracional. Para representar a união dos conjuntos, utiliza-se a representação. Aqui está um diagrama. Repara que o n dos naturais está dentro dos inteiros, então qualquer número natural é inteiro também. Mas tem uma parte do z, que são os inteiros, que não está dentro dos naturais. Então, existem inteiros que não são naturais, que são os números negativos. Se o n está dentro do z e o z está dentro do q, o n, todos os números são racionais. No z, todos os números são racionais. Mas existem números que não estão nem no n nem no z. São os números racionais que não são nem naturais nem inteiros. São os números que possuem parte decimal finita ou infinita. Periódica. Quando é não periódica, é o conjunto i, que não tem nada a ver com q. Ele não tem nenhuma parte dentro do q. Se você juntar
O conjunto Q dos racionais e o conjunto I dos irracionais dá os reais. Essa figura eu não concordo, porque tem uma região dela que não é nem Q nem I. Isso não existe. Se ele é R, se ele é real, ele vai ser racional ou irracional. Vou colocar uma figura que eu concordo aqui agora. Os naturais que nós colocamos como exemplo são 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses números são naturais? Sim, mas também são inteiros. E os inteiros que não são naturais? São os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitos outros. Tanto os naturais quanto os inteiros são racionais. Todos esses números são racionais. Eles são finitos. Mas existem os números que são finitos ou infinitos e periódicos. Por exemplo, 1/2, 3/4, 5/4 negativo. Esses três exemplos eles são finitos. Eles chegam a um momento que eles param a conta. Já os que são infinitos e não periódicos são os irracionais. Não tem nada a ver de estar dentro dos racionais. Quem são eles? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, 3,141592. Esse é o conhecido número π, representado por esse símbolo aí. Se eu colocar junto, no mesmo saco, números racionais e irracionais, eu vou ter o conjunto dos números reais. Qualquer número desses é real. Ok? Exercício 01. Quero que vocês copiem, façam e me enviem o resultado por mensagem privada, por favor. Yara fez a operação 1 dividido por 19 usando uma calculadora. E no visor apareceu o seguinte resultado: 0,0526311578. Na calculadora, os números não vão parecer infinitos. Mas repara, 0, 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8. O algarismo que repete ali é o 5. Mas do primeiro 5, à direita é o 2. Do segundo 5, à direita é o 7. Ou seja, não consta nenhuma repetição. Só seria repetição se fosse 5, 2, 6, 3. E aparecesse 5, 2, 6, 3 e assim fosse. Por exemplo. Então ele é infinito e não periódico. Aí ela falou: como a representação decimal de 1/19 é infinita e não periódica, ele é um número irracional. Na letra A vocês vão me responder: você concorda com Yara? Por quê? Se você concorda, vai me dizer o porquê. Se você não concorda, vai me escrever o porquê também. Letra B. Podemos sempre saber se um número é racional ou irracional, apenas observando sua representação decimal? Se você olhar um número na forma decimal, você consegue me dizer se ele é racional ou irracional? Me responde isso daí, escreve e coloca na foto, por favor. Já o exercício 2, escreva na forma de fração cada número a seguir. Letra A, 7, eu quero uma fração que resulte 7. Na letra B, uma fração que resulte 0,2, que são 2 décimos. Na letra C, uma fração que a divisão resulte em 7 negativo. E na letra D, que resulte 132 centésimos negativos. Vou dar alguns exemplos para vocês. O 5. O 5, eu posso colocar qualquer conta de divisão que resulte 5. Por exemplo, 15 terços. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, vai dar 5. Pronto. Essa é uma fração. No exemplo 2, 2,7. Mas esse 7 é infinito. Ele é o período 7. Quando repete apenas um número, quando o período é apenas um dígito, a fração vai ter como denominador o 9. Quando a fração tem um período de 2 dígitos que repetem, nós colocaremos o denominador como 99. 3 dígitos, 999. A quantidade de dígitos é a quantidade de 9 que vai ter no denominador. Então, 2,77777 vai ser uma fração dividida por 9. Mas qual vai ser o número que dividido por 9 dá 2,7777? Você vai ver aí. Ele tem 2 inteiros e o 7 que repete. 2 com 7 dá 27. Então, o cálculo é o número inteiro mais o período menos o número inteiro. Vamos lá. Número inteiro 2. Período 7. Então, vai ser 27 menos 2.
dividido por 9, porque vai ficar repetindo um algarismo o tempo todo. 27 tira 2 dá 25. Então, se eu fizer 25 nonos, o resultado vai ser 2,77777 infinitamente. Descobrimos a fração da dízima periódica. O exemplo 3. 54 décimos negativos. Se são 54 décimos, você vai fazer 54 dividido por 10. Então, como ele é negativo, ficam 54 décimos negativo. 54 dividido por 10, negativo. Nesse caso, tanto 54 quanto 10 são divisíveis por 2. Vou dividir ambos por 2. O resultado vai ser negativo. Metade de 54, 27. Metade de 10, 5. Prontinho. 27 quintos negativo. Resulta em 54 décimos negativo. Ok? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula, galera. Estou só aguardando agora o resultado de vocês, os exercícios. Forte abraço. Tchau, tchau.